Nós vamos iniciar agora na apostila 14, o módulo 80, que fala sobre energia e potências elétricas. Os exercícios de aplicação vocês vão encontrar na página 122 dessa apostila 14. Mas antes vamos à fórmula, né? Nesse módulo, nós vamos utilizar a fórmula de potência elétrica. Então, nós sabemos que todo equipamento elétrico, todo aparelho elétrico, ele gasta uma determinada energia quando ligado, né? Essa energia, esse gasto de energia está associado à potência do aparelho. Lembrando lá do primeiro colegial, que a potência é a relação entre a energia consumida no tempo realizado. Potência a gente calculava pelo trabalho, que seria a energia agora que o aparelho gasta, dividido pelo intervalo de tempo em que ele está ligado, tá? Para o cálculo dessa potência elétrica, né, nós temos 4 fórmulas, mas vamos iniciar esse módulo com apenas uma fórmula, que é a fórmula potência igual a U vezes I. O que é o I? O I nós já vimos, né, na apostila 13, é a corrente elétrica. Essa corrente, a medida dela no exercício, né, se vocês às vezes estão lendo, tem alguma dúvida, é o ampere, é o A. Né? Então, apareceu a unidade A, vocês já sabem que é a corrente elétrica. Esse U, chamado de tensão elétrica ou potencial elétrico, às vezes ainda como DDP. É o que aparece no exercício para vocês em volts. É essa diferença de potencial, né, que faz com que os elétrons eles sejam ordenados e a corrente chegue até o aparelho, né, até o dispositivo elétrico. E esse nosso P é a potência elétrica. Essa potência no sistema internacional, ela é dada em watts, ou o famoso watts, né, que o pessoal fala. O símbolo é o W. Mas não nesse módulo agora, né, mas nos próximos módulos, a gente vai ver que ainda existe uma outra unidade fora do sistema internacional, que é o quilowatt, né, ou quilowatt, que o pessoal fala. 1 quilowatt equivale a 1000 watts de potência, né? Então, futuramente, a gente vai precisar dessa relação também. Então, vamos para a resolução do exercício de aplicação número 1. Um aparelho elétrico, quando ligado nos 110 volts. Então, nós já vimos anteriormente que o volts é o nosso U da fórmula, né? 110 volts. Ele é percorrido por uma corrente elétrica de 10 amperes. A gente já viu que corrente, né, é o I. Corrente elétrica I, 10 amperes. Ele pede nesse exercício para determinar a potência elétrica, o P. Então, utilizando a nossa formulinha, P igual a U vezes I. O P é a potência, é o que eu quero achar, o 110 e o I é 10. Então, nesse caso aqui, a minha potência vai ser de 1100 watts. Então, vamos ao exercício 2 de aplicação. Uma lâmpada incandescente de dados nominais 127 volts, que é a tensão, o U já está aqui, e 100 watts. O watts é a potência, já está aqui. Encontra-se ligada na tensão de 127 volts. Determine a intensidade da corrente elétrica que se estabelece nesse circuito quando acionada. Então, ele pediu para achar a corrente elétrica, que é o I. Então, usando a nossa fórmula, né, P igual a U vezes I, o P foi dado, é 100, o U também 127, o I é o que a gente quer achar. O 127, que está multiplicando o I, passa dividindo.
Então, 100 dividido por 127 é igual a aproximadamente 0,79 amperes. De aplicação número 3. Todo carro possui uma caixa de fusíveis que são utilizados para a proteção dos circuitos elétricos. Os fusíveis são constituídos de um material de baixo ponto de fusão, como o estanho, por exemplo, e se fundem quando percorridos por uma corrente elétrica igual ou maior do que aquelas que são capazes de suportar. O quadro a seguir mostra uma série de fusíveis e os valores de corrente elétrica por eles suportados. Então, olhando aqui, ó, o azul, ele permite somente uma passagem de corrente de 1,5 ampere. O amarelo, 2,5. O laranja, 5. O preto, 7,5. E o vermelho permite a passagem de 10 amperes de corrente elétrica. Um farol, ele usa uma lâmpada de gás halogênio de 55 watts. Então, primeiro dado importante aí, né? A potência, 55 watts. E ele opera, né? Com 36 volts. Outro dado importante aí, né? A tensão elétrica. Os dois faróis foram ligados separadamente, com um fusível para cada um. Mas após o mau funcionamento, o motorista passou a conectá-los em paralelo, usando apenas um fusível. Dessa forma, admitindo-se que a fiação suporte a carga dos dois faróis, o menor valor do fusível adequado para a produção desse novo circuito é o... Então, utilizando a nossa formulinha, né, P igual a U vezes I. O P já vimos aqui, 55 watts. O U, 36 volts, está aqui, né? E o I, por enquanto, a corrente é que eu vou achar. Então, 55, 36 está multiplicando, passo dividindo. Então, eu tenho aqui que a corrente I é de aproximadamente 1,53 amperes. Só que ele disse que depois de um mau funcionamento, os dois fusíveis foram conectados e passaram a trabalhar juntos. Então, na verdade, eu vou precisar de um fusível que suporte uma corrente total de 2 vezes esse valor, porque os dois fusíveis estavam juntos. Então, eu preciso aí de um fusível que suporte, no mínimo, 3,06 amperes. Então, voltando à nossa tabela, o fusível amarelo ainda não é suficiente, né? Tem que ser mais de 3 amperes. Então, o que se encaixa melhor aqui, maior que 3 amperes, é o que suporta 5 amperes, de cor laranja. Então, a alternativa correta, letra C. Nesse módulo 80, vocês vão fazer a tarefa, que são os exercícios propostos 6, 7 e 8.